Rei dos reis, Senhor dos senhores. Escudo para aquele que nele se refugia. Inigualável. Nele não há trevas. O eterno que reinará para sempre, de geração em geração. Estamos aqui nessa noite não para queimar por algo, mas sim por alguém. Reunidos em um só lugar, um só povo, uma só família. Servindo ao único Deus e seguindo apenas um. O reino. E aí, igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus, fico muito feliz de estar aqui e ver o que Deus tem feito no meio de vocês. E eu não posso começar essa noite, só um minutinho. Eu não posso começar essa noite sem primeiro fazer algo que eu acredito. Honrar a vida de vocês, pastores Marcos e Vânia. Eu acredito muito em histórias, eu acredito muito em jornadas, né? E quando a gente olha a vida de vocês não... A questão da igreja não é porque vocês precisam, é questão de chamado. A gente vê o profissional que você é, a vida profissional que você leva. A igreja, vocês poderiam estar em qualquer lugar, vocês poderiam estar em qualquer parte do Brasil. Você poderia dizer o seguinte: não, eu vou focar na minha vida profissional, e está fazendo uma ajuda muito grande para o Brasil ter pessoas como você, seu profissional, como você, como profissional, como pai e como mãe. E assim, aquilo que a gente tem visto aqui é por causa do coração de vocês, por causa do amor de vocês. E eu queria que vocês ficassem em pé e honrassem a Deus pela vida dos seus pastores, agradecessem pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Vânia. Glória a Deus. E lógico, né? Lógico, chegaram até aqui por causa de uma equipe. Então, na pessoa de vocês, também a gente quer honrar cada líder aqui dessa igreja, cada pastor, cada voluntário. A gente pode agradecer a Deus pelo que Deus tem feito aqui. Amém, gente? Pode dar glória a Deus por cada líder, cada voluntário. Vocês podem sentar. Por favor, glória a Deus. E é muito bom também, assim, às vezes nessas conferências a gente encontrar pessoas amigas, pessoas que a gente ama tanto, né? João e a Helena foram pessoas que Deus nos colocou, né, no caminho há muitos anos, eu confesso uma coisa para você, Helena, quando primeiramente eu lhe conheci, e realmente a gente tem visto e tem andado, tem se conhecido bastante tempo, mas quando eu conheci o João, eu me apaixonei por ele. Então, o João é uma pessoa, e eu queria só dizer para você, Helena e João, eu até falei hoje aqui, tem pessoas que a gente vê no púlpito e tem um tamanho grande, pela experiência, pela palavra, pela mensagem, mas eu louvo a Deus porque vocês são muito maiores fora do púlpito. Vocês são muito maiores no dia a dia, na segunda-feira, na terça, no jantar e nos almoços, né? Então eu louvo a Deus pelo coração de vocês. Continue sendo essa pessoa, simplesmente sendo vocês. Que Deus abençoe. A gente pode honrar a vida deles, amém, gente? Pode honrar a vida de vocês. Amém. Posso orar? Vamos orar juntos, amém? Senhor, com todo o temor, com todo o respeito, ó Deus, porque é sobre o teu reino, Pai. Não é sobre, Senhor meu Deus, aquilo que a gente acha. Não é sobre, Senhor meu Deus, o que nós achamos, ó Pai. Não é sobre o nosso reino, não é sobre o nosso nome. É sobre o reino de Deus. Ó Deus, com todo o temor, Pai, ó Deus, com todo o respeito, Pai. Ó Deus, aquilo que o Senhor, Deus, ó Pai, vai fazer nessa noite aqui.
Ó Deus, eu posso inspirar, eu posso motivar, mas só o Senhor, Espírito de Deus, é capaz de tocar no coração das pessoas e trazer, Senhor Deus, algo que vai mudar a eternidade, mudar a visão, Pai, ó Deus, ampliar a visão, ó Deus, do Teu reino. E eu oro, Senhor meu Deus, para que realmente o Senhor meu Deus possa estabelecer, Deus, e possa, Senhor meu Deus, trazer o Teu reino aqui no coração, Senhor Pai, ó Deus, e a gente sair daqui diferentes. A gente sair daqui diferente, Senhor meu Deus, aqui a gente sair mais cheio, Pai, ó Deus, mais sábio, mais apaixonados pelo Senhor. Deus, eu oro, Pai, Deus, eu oro. E eu te peço, Senhor meu Deus, que realmente o Senhor, Deus, possa fazer com que, ó Deus, o Teu reino seja exaltado aqui, o nome de Jesus seja exaltado, e toda a igreja diga amém, 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 amém. Embora as pessoas me vejam eu falando sobre voluntário, mas existe uma mensagem no meu coração. Eu acho que cada um carrega uma mensagem. Quando a gente fala, tem pessoas que, impressionante como elas têm uma mensagem para casais. Tem uma facilidade para falar para casais, incrível. Na conversa de um almoço, num café, numa coisa, eles falam sobre casais, falam sobre casamentos, falam sobre família. Tem pessoas que têm uma mensagem para a família. Tem pessoas que têm uma mensagem, uma facilidade para falar para missões, sobre missões. Eu conheço algumas pessoas que, quando você senta com eles, né, essas pessoas, e você começa a conversar, e elas começam a compartilhar sobre missões, dá vontade de você vender tudo e partir lá para o Sudão, partir para a África, porque eles têm algo no coração que você fica apaixonado. Tem pessoas que têm uma facilidade para falar com crianças, outras para jovens, adolescentes. Eu sou apaixonado por igreja. Eu sou apaixonado por igreja. Desde que eu me entendo, e assim, uma dívida que eu carrego dos meus pais, era eles terem me criado dentro de igreja. Eu sou quando a minha mente volta, e quando eu ainda consigo ver na minha memória, ainda criança, eu me vejo dentro de igreja. Eu sou de escola dominical, não é? Eu sou não é? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem para Jerusalém, Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem para Jerusalém. Eu sou do tempo do flanelógrafo. Não é do tempo de vocês, não é do tempo de vocês, né? Então, assim, eu amo igreja, eu sou apaixonado por igreja, apaixonado por igreja. Lá em casa, eu e a Nenê, a gente toma café falando de igreja, a gente almoça falando de igreja, a gente janta falando de igreja, a gente briga por causa de igreja. Assim, é tudo sobre igreja. E, gente, eu amo. Então, eu não poderia, pastor Marcos, pastora Vânia, não poderia sair daqui sem deixar uma palavra para a igreja. Sem abrir meu coração e contar a experiência da minha vida sobre igreja. E eu, sinceramente, o que eu vou falar, aquilo que a gente vive como igreja e a gente tem experimentado como igreja. Então, eu queria que vocês lessem comigo no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Livro de Atos 2, verso 42, 47. Por muito, né? Quem lê a Bíblia, quem conhece esse texto, ele é muito conhecido, ele tem um estigma, não é nem estigma, né? As pessoas conhecem como a igreja primitiva. Mas eu vou explicar isso aqui para vocês. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Às vezes, e aí eu respeito se você pensa diferente, né? Mas as pessoas olham para esse texto e falam de uma coisa assim, a igreja primitiva. Então, colocam esse texto como se fosse uma igreja perfeita e uma igreja que a gente não vai alcançar, porque era a igreja primitiva. Quantas vezes amigos meus, colegas meus, e eu entendo o coração, mas quando você pega eles falando, né, no sentido de a gente precisa voltar para a igreja primitiva. Eu penso diferente, mais uma vez, não vamos brigar se você pensa diferente de mim também, no sentido de, eu não vejo que esse aqui é um modelo único, que a igreja é perfeita. Eu acredito que como igreja eles foram imperfeitos, eles tiveram seus problemas lá, tiveram suas dificuldades, mas esse texto nos inspira para muita coisa, para a gente ser igreja. E mais uma vez, o meu propósito aqui, com muito temor, é trazer uma inspiração para os próximos 4 anos, para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos, para os próximos 20 anos, quem sabe quantos anos Deus tem para cada um aqui. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? A primeira coisa que sustenta uma igreja, que faz uma igreja crescer, que faz uma igreja prosperar e que traz glória para uma igreja de Deus, é uma igreja que ela persevera na palavra. Persevera na palavra. Gente, o texto diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Sim, um dia, num culto, quando eu saí, uma moça chegou para mim e disse assim, pastor, que mensagem maravilhosa, que coisa linda. Olha, pastor, que eu gostei tanto, Deus falou comigo tanto nessa mensagem. Eu disse, que glória, muito obrigado, fico lisonjeado, fica alegre, feliz de ter sido instrumento de Deus para a sua vida. Que bom. Aí ela chegou e disse assim, pastor Marcos, disse assim, pastor, o senhor pode me dizer de onde é que o senhor tira essa mensagem? Como é que o senhor faz essas mensagens? O senhor tira de onde? E eu fiquei assim, como assim? A mensagem que eu prego é da Bíblia. Aí eu fiquei pensando, João, eu fiquei pensando assim, por que ela falou isso? Por que ela chegou e perguntou para mim se a minha mensagem, de onde é que eu tirava? Qual era a ideia da minha mensagem? Como é que eu me inspirava para pregar? Porque disse assim, se ela falou isso, é porque ela tem percebido algumas coisas que são ditas como mensagem, mas não estão fundamentadas na palavra. Gente, vocês e nós, como líderes, nós temos um desafio muito grande. Um desafio muito grande. Um desafio de pregar a palavra, de viver a palavra e de dar poder à palavra. Quem transforma é a palavra. A palavra ainda funciona. A palavra não precisa de remendo. A palavra não precisa ser renovada no sentido de atualizada. Nós temos versões da Bíblia, não tem problema nenhum, as inúmeras versões da Bíblia, mas continua sendo a palavra de Deus. Eu amo esse texto porque o autor ele fala uma coisa óbvia, e o óbvio que não é dito não é óbvio. Ele diz assim, e eles perseveravam na palavra, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos como igreja pregar a palavra e crer que é
pela palavra que as pessoas vão entender sobre Jesus, é pela palavra que as pessoas vão ser transformadas, é pela palavra, não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é aquilo que eu acho, é a palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Isaías 55, vamos lá, Isaías 55, que texto lindo, gente. A gente precisa crer na palavra. O texto diz o seguinte, Isaías 55, verso 10, você conhece esse texto, mas vale a pena a gente lembrar dele, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Palavra de Deus, gente. Como igreja, nós precisamos ter a coragem de continuar pregando a palavra, de continuar falando a palavra, de continuar dizendo a palavra. É a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. E quando a gente pregar a palavra, quando a gente falar a palavra, decidir pela palavra, ensinar a palavra, a gente vai ver coisas maravilhosas. Deixa eu ler um texto para vocês do poder da palavra. O que é que a palavra de Deus faz na vida? E uma igreja que cresce, uma igreja madura, uma igreja que prospera, é uma igreja que não deixa de pregar a palavra, porque a palavra muda a vida das pessoas. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Estão comigo, gente? Eu amo esse texto. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, eu gosto, porque é o seguinte, ele diz assim, Gênesis 1, 3, disse Deus, diga comigo, gente, disse Deus. Disse Deus, Gênesis capítulo 1, o versículo 6, e disse Deus. E o 9, e disse também Deus. E o 11, e disse Deus. E o 14, disse também Deus. E o 20, disse também Deus. E o 24, disse também Deus. E o 26, disse também Deus. E o 29, e disse Deus. E o 31, o que é que diz lá? E viu Deus. Não, vocês não prestaram atenção, não. Não, vocês não prestaram atenção, não. Poder da palavra, gente. A Bíblia diz, e disse Deus. E disse, e disse, e disse, e disse Deus. E disse também Deus, 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 e Deus também disse, e Deus também disse, e disse também Deus, e viu Deus. E viu Deus. Ah, meu irmão, a gente tem que pregar a palavra. Para casamento, a gente tem que dizer o que a Bíblia diz. E a gente vai ver Deus operando. Na tua vida, é a palavra que vai mudar. É a palavra que vai mudar. É a palavra que vai dizer, que vai mudar. Ei, começa a dizer a palavra sobre essa enfermidade. Começa a dizer a palavra sobre essa doença. Começa a dizer a palavra sobre essa dificuldade. Começa a dizer a palavra sobre o seu casamento. Começa a dizer a palavra. Começa a falar a palavra. Começa a dizer a palavra. Creia na palavra, pregue a palavra, creia, ela vai na sua vida fazer com que você veja Deus. Você veja Deus. Você veja Deus. Uma pessoa veio entrevistar para mim num assunto muito complicado, que eu não vou meter aqui, vou ter que explicar esse assunto. Mas uma entrevista, uma repórter chegou para mim, pastor, a gente veio aqui, soube do seu nome, tal, não sei o quê, nos permitem fazer uma entrevista, tal, eles vieram lá, e aí começaram um assunto polêmico, e aí nós queremos saber o que é que o senhor acha sobre isso, sobre esse assunto. Eu disse, olha, eu acho muita coisa, mas eu não vou dizer o que eu acho, porque eu tenho um chefe, e o meu chefe, ele tem um testamento. E eu sou muito obediente ao meu chefe, porque eu não quero perder meu emprego.
Aí a repórter assim riu, né? Assim, e quem é seu chefe tão rigoroso? Eu disse, meu chefe é Jesus. E ele tem uma palavra. E eu não falo o que eu acho, eu falo o que o meu chefe diz através da palavra. Então, o que a Bíblia diz sobre esse assunto é isso, o que a Bíblia fala sobre esse assunto é isso, o que a Bíblia fala sobre esse assunto é isso, o que a Bíblia fala... Mas o que é que o senhor acha? Eu não acho nada, eu acho que a Bíblia diz. É a Bíblia, meu irmão, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas o texto, ele traz uma coisa gostosa. Perseverava na palavra, mas ele traz algo específico na doutrina dos apóstolos. A gente tem que pregar a palavra, mas a gente precisa centrar em Jesus. Centrar em Jesus. Centrar em Jesus, gente. Palavra transforma, mas a gente precisa pregar Jesus Cristo, é Jesus Cristo, e a gente precisa levar as pessoas a crerem no Jesus da Bíblia. Como assim, pastor? Porque pode ser que você possa pregar, não vamos botar você, pode ser que tenha mensagem que fale de Jesus, mas não Jesus da Bíblia. Eu acho interessante esse texto, João capítulo 7, verso 38. Nós temos que pregar a palavra, mas nós temos que centrar a nossa mensagem em Jesus. João 7, 38 diz assim, quem crê em mim, Jesus falando, vocês estão prestando atenção, gente? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Vocês prestaram atenção no texto? Quem crê em mim. Mas Jesus diz assim, como diz a palavra. Porque a gente sabe esse texto decorado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não. Não é não. Como assim? Só vai correr rio, só vai correr Espírito Santo. O Espírito Santo só vai ter liberdade quando a gente crê no Jesus da Bíblia. Porque tem muita gente pregando sobre Jesus, tem muita mensagem linda sobre Jesus, tem muita mensagem maravilhosa sobre Jesus, mas é o que eu acho, o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa. Ei, gente, nós temos que pregar a palavra, uma igreja que cresce, uma igreja que floresce, uma igreja que traz glória para Deus, é uma igreja fundamentada na palavra, crer na palavra, fundamentar a palavra, mas uma igreja que centra em Jesus, é sobre Jesus, é para Jesus, honra Jesus, faz com que as pessoas se apaixonem por Jesus, faz com que as pessoas adorem Jesus, faz com que as pessoas creiam em Jesus, porque é esse o objetivo da igreja, gente, pregar Jesus Cristo. Mas a gente precisa ter cuidado do Jesus da Bíblia. Quem é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia é poderoso. O Jesus da Bíblia é... Você pode repetir comigo, gente? Ele é o quê, gente? Poderoso. Respeito se você pensa assim, não vamos brigar mais uma vez. Mas eu não gosto desse negócio de Natal, não é? Aí tem umas músicas de Natal. Gente, se você gosta, por favor, me perdoe. Me perdoe. Aquela música de Natal diz assim: noite feliz, noite feliz. Olha aí, João, a próxima frase, Helena. Pobrezinho. Não, aí você vai escutando, você vai escutando, dá uma depressão em você, dá um negócio angustiante em você.
É o menino da manjedoura, é o menino Jesus. Que menino Jesus, coisa nenhuma, meu irmão. Ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores. Ele nasceu numa manjedoura, mas não mostrou fraqueza. Ele nasceu numa manjedoura, mas eu não preciso estar em palácio. A gente tem que pregar o Jesus Todo-Poderoso, o acima que está acima de todo nome, o Rei dos Reis, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, mas está vivo pelo século dos séculos. João, quando viu Jesus, se assombrou. Se assombrou. Ele conhecia um Jesus ali, e quando ele viu fogo, quando ele viu o rosto, quando ele viu o poder de Jesus, eu caí. Sou eu, ei João, ei, sou eu. Eu sou Jesus, o mesmo Jesus, mas eu sou o Jesus poderoso, o Jesus poderoso. Nós temos que centrar uma igreja que vibrante, uma igreja que traz glória para Deus, uma igreja que atrai as pessoas, é uma igreja que prega a palavra, mas uma igreja que foca em Jesus, que adora Jesus, que intencionalmente prega Jesus. A mensagem é sobre Jesus, mas o Jesus poderoso, o Jesus poderoso, o Jesus poderoso, o Jesus que ainda fala, o Jesus que ainda cura, o Jesus que ainda transforma, o Jesus que faz maravilhas, o Jesus que é vivo, o Jesus da Bíblia, o Jesus que muda a tua vida. Eu acho lindo uma conversa que Jesus tem com aquela mulher samaritana. E aí a Bíblia fala que ele chegou lá, e aí ela, quem é que, o poço não sei o quê, quem vai pegar água, não sei o quê, e adora onde, isso aqui, aquela coisa. E aqui versão Costa Neto, né? E Jesus ouvindo aquela conversa ali. Aí Jesus solta uma frase que para mim muda a minha vida. Ele diz assim: se você soubesse quem está falando contigo. Se você soubesse quem eu sou. Isso é igreja, gente. A gente precisa pregar esse Jesus e dizer assim: se você soubesse que esse problema pode ser resolvido. Jesus Cristo. Se você conhecesse Jesus. Se você conhecesse Jesus. Se você conhecesse Jesus. Se você conhecesse Jesus. Sobre essa situação. Se você conhecesse Jesus. Sobre essa angústia. Se você conhecesse Jesus. Se você conhecesse Jesus. Se você conhecesse Jesus. Se você conhecesse Jesus. Meu irmão, eu amo falar de Jesus. Eu amo pregar sobre Jesus. Eu amo apontar sobre Jesus. Porque Jesus transformou a minha vida. Jesus tem segurado a minha vida. Jesus tem sido aquela pessoa que é a resposta para a minha vida. Ele, como diz ali Efésios, apóstolo Paulo, capítulo 1, último versículo do texto, ele é aquele que em todas as coisas preenche, é aquele que está em todas as coisas e todas as coisas preenche. Você pode dar glória a Jesus, você pode exaltar Jesus, você pode honrar o nome do Senhor Jesus. Essa igreja, gente, a gente precisa ser essa igreja que persevera. Diga comigo, gente, persevera. Na palavra, na doutrina dos apóstolos, na palavra, na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que eles oravam, eles tinham comunhão uns com os outros, mas tinham relacionamento com Deus, gente, porque havia temor no coração deles. Era uma igreja que se relacionava com Deus. Nós precisamos decidir na nossa vida ter relacionamento com Deus. Mas, pastor, você está falando uma coisa óbvia, mas deixa eu falar uma coisa. Não é qualquer tipo de relacionamento, é um relacionamento que ouve. É um relacionamento que ouve, que vê e ouve de Deus. Ouvir e ver. Diga comigo, gente, ouvir e ver.
Você vai entender isso. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus. No Mateus capítulo 11. Diga assim: se aconteceu com João, pode acontecer comigo. Vamos lá, gente. Se aconteceu com João, pode acontecer comigo. O que aconteceu com João? Mateus capítulo 11, verso 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntarem-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Eles precisam ouvir novamente. O que aconteceu com João? Uma estação da vida de João, não vamos criticar não, porque algumas pessoas, não sei o que aconteceu, devem ter pensado coisa não muito boa de João, ou criticado. Jesus diz assim: ei, para com isso, nascido de mulher não teve igual a ele. Mas foi algo que aconteceu com João. E o que foi que aconteceu com João? Uma estação na vida de João, que ele passou a ouvir falar de Jesus. E Jesus diz assim: vai dizer a João o que você está ouvindo e vendo. Então tem dois tipos de relacionamento com Deus: o relacionamento de ouvir falar e um relacionamento de ouvir e ver. Não, vocês não entenderam não. Qual o relacionamento você está tendo com Deus? O de ouvir falar ou de ouvir e ver? Gente, se você... Não dá para ler todos os textos, mas é impressionante como na Bíblia é cheio de textos do ouvir falar. Paulo, quando ele fala do testemunho dele, no livro de Atos, relata, diz assim: Deus me chamou para ouvir do próprio Deus e ver dele. Ver o próprio Deus e ouvir uma palavra da sua própria boca. João, quando escreve em 1 João, diz lá: aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, nós falamos. Eu acredito numa igreja que cresce quando nós decidimos ter relacionamento com Deus, mas é um relacionamento de ouvir e ver. A vida de Jó foi transformada quando ele passou a ter um relacionamento com Deus de ouvir e... Um texto clássico que todos nós conhecemos. Como é que ele diz? Senhor, antes eu te conhecia... Antes de conhecer de quê, gente? Como é que ele fala agora? Agora os meus olhos te veem. Relacionamento de ouvir falar é relacionamento baseado na experiência do outro. Relacionamento de ouvir falar é o Jesus dito pelo outro. Relacionamento de ouvir falar é o relacionamento que os outros falam de Jesus. Tem muita gente que não se sustenta na vida, na caminhada com Deus, quando chega os momentos difíceis. E por favor, gente, quantas vezes pode acontecer comigo e com você? Quantas vezes eu e você nós podemos entrar em situação complicada na nossa vida, porque deixamos de ter um relacionamento com Deus, de ouvir e ver, e passamos a ter um relacionamento de ouvir falar. Um relacionamento que cai no automático, orar por orar, ler a Bíblia por ler, ir na igreja por ir, começar a ouvir dos outros a respeito de um assunto que eu e você precisamos ter intimidade com Deus. E gente, vocês estão 4 anos, e tem pastores de outra igreja aqui, tem pessoas de outra igreja aqui,
Gente, deixa eu te falar uma coisa. Hoje decida sair de um relacionamento de ouvir falar do Jesus que os outros falam, do Jesus que a mãe diz, do Jesus que o esposo. Quantas pessoas estão dentro de igreja por causa da esposa, do filho, do amigo, da namorada, do noivo? Glória a Deus, porque você está aqui. Eu fico feliz de você realmente estar aqui. Não deixe de vir mais. Mude hoje. Não relacionamento do Jesus da sua mãe ou da sua esposa ou do seu pai. Queira ter um relacionamento íntimo com Deus, porque você vai ouvir do próprio Deus, porque você vai ver próprio Deus, porque você vai ouvir do próprio Senhor Jesus, porque você vai ouvir da própria palavra, porque você vai ter experiência com o Espírito Santo. Porque você decide, Senhor meu Deus, eu decido ouvir do Senhor e eu decido ver o Senhor fazendo na minha vida, não é na vida do outro. Eu quero ouvir na minha vida, eu quero ver na minha vida. Aquela igreja, ela andava guiada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo. Gente, nós precisamos entender que igreja não é matemática, igreja não é lógica, igreja não é... A gente tem estratégia, a gente tem planejamento, não devemos deixar de ter. A gente precisa se organizar, como igreja a gente precisa ser uma igreja organizada, mas nunca ser autossuficiente. Nós precisamos ser igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Amém, gente? Diga assim, eu sou a igreja. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Seria outra mensagem falar sobre o Espírito Santo de Deus. Mas me permita falar duas coisas sobre o Espírito Santo de Deus. A primeira, o Espírito Santo sempre vai nos levar a ter um relacionamento pela revelação. E é uma construção. Pregar a palavra, centrar em Jesus. Ter um relacionamento de ouvir e ver. E esse relacionamento só é possível se eu for cheio e dependente do Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui um pouco nessa manhã, e tinha algumas pessoas. Uma das coisas que o Espírito Santo nos faz é andar naquilo que Deus quer. E deixa eu fortalecer esse pensamento com um texto da palavra de Deus. Você pode ir comigo no livro de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Verso 6. E percorrendo. Vocês estão comigo, gente? Tem aí, né? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Deixa esse texto aí. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos. Impedidos por quem, gente? De o quê? E o outro texto? O 7. Vamos lá, o 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas o quê? Quando você pega o outro texto, o 8, Paulo para, então passando pela Mísia, Troade, o 9. À noite, apareceu Paulo uma visão, ok. Aí ele veio Macedônia, passa para cá, aquela coisa toda. Estão comigo aqui, gente? Por aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Palavra, centrada em Jesus, relacionamento de ouvir e ver, relacionamento que é dirigido pelo Espírito Santo, que nos faz
entender o que é que Deus quer. Eu acredito, e eu falei aqui pela manhã, e eu vou trazer essa palavra profética sobre a vida de você. Eu sinto no meu coração, Helena, para você e para o João, de forma específica, em alguma área. Não é fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que Deus quer. Igreja, para você também. O Espírito Santo quer levar vocês para um nível. Não escute como profeta de Deus sobre a sua vida. Não é sobre fazer só coisa certa, é fazer aquilo que Deus quer. Vamos pregar? Vamos pregar? É o certo, Gustavo. Mas assim, mas pregar onde? Quando eu olho esse texto, me chama a atenção. Eu compartilhei com a minha liderança dias atrás, o Espírito de Deus me levou nesse texto. E assim, Costa Neto, não é fazer o que é certo, é fazer aquilo que eu quero. E só é possível discernir uma coisa óbvia de uma coisa que Deus quer pelo Espírito de Deus. Gente, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra. Isso é maluquice, pastor. Na perspectiva humana, Helena. Como é que... Não, está me impedindo, eu vou pregar a Bíblia, eu vou pregar a palavra, gente vai para o inferno, e tem gente necessitando de Jesus. Jesus assim, não vá. E eu acredito que Paulo diz assim, não, deve estar com alguma coisa, e ele insistiu em ir, e o Espírito de Jesus, na minha tradução diz assim, e o Espírito de Jesus impediu de ir, ou seja, como se o Espírito Santo pegou o braço do apóstolo Paulo e disse assim, você não vai, quem está falando sou eu. Na perspectiva, o que aconteceu? Gente, ele ia para a Ásia. Quem entende de geografia aqui, ele ia para a Ásia. Chegava na Ásia, tinha limitação. Ele ia bater aonde? Na China. E acabava o Evangelho de Jesus. A perspectiva do Espírito Santo é muito maior. Não, você não vai para a Ásia. A Ásia não é o momento dela agora, não. Você vai o quê? A Europa. O Evangelho avançou na Europa. O Evangelho saiu da Europa, foi para a América, da América Central à América do Sul e invadiu o mundo todo. Se o apóstolo Paulo tivesse ido para a Ásia, tinha sido limitado. Hoje o Evangelho alcançou tudinho, porque o Espírito de Deus disse para o apóstolo Paulo, Paulo, é muito maior, você não entende, não é sobre pregar para aquelas pessoas, é para avançar para muito mais, e depois aquelas pessoas serão alcançadas. A Bíblia mostra que Apocalipse mudou completamente a partir do capítulo 4. A propósito, pastor Marcos, 4 na Bíblia é tempo de estações. Deus cria as estações no dia 4. Eu acredito que tem estações maravilhosas vindo para a vida de vocês. Amém? Gente, no capítulo 4 do livro de Apocalipse diz assim, depois dessas coisas olhei e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta, falar comigo, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Você pode repetir comigo? Imediatamente fui arrebatado em que, gente? Em que, gente? Em espírito. E eis que um trono estava no céu e assentado no trono. Ou seja, o livro de Apocalipse muda completamente
completamente, porque o Espírito de Deus pega João e diz assim: eu quero te levar para um nível muito mais alto. E ele diz, só conseguiu enxergar isso porque ele entrou em espírito. Ah, meu irmão, eu oro para que hoje você decida ter um relacionamento de ouvir do próprio Deus, ver o próprio Deus, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Ame o Espírito Santo de Deus, queira ouvir o Espírito Santo de Deus, obedeça o Espírito Santo de Deus, tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus, tenha relacionamento com o Espírito Santo de Deus, aprenda a discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Saiba que o Espírito tem muito mais para a sua vida, o Espírito de Deus tem muito mais para a tua vida, o Espírito de Deus tem muito mais para a tua vida, o Espírito de Deus tem muito mais para a tua vida, o Espírito há de nos levar a coisas muito maiores, querido. Mas essa igreja também era uma igreja generosa. Você pode abrir a sua Bíblia. O livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Eu acho incrível isso aqui, gente. Eu acho incrível isso aqui. Desculpe, 2 Coríntios, capítulo... meu Deus... 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, desculpe, capítulo 8, verso 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo... Gente, olha aqui, vocês estão comigo? Palavra centrada em Jesus, que nos leva a um relacionamento de ouvir e ver pelo Espírito de Deus, para fazer com que a gente não apenas faça a coisa certa, mas faça aquilo que Ele quer, e pelo Espírito de Deus nos leve a níveis muito maiores. E que níveis maiores? Níveis maiores de generosidade. E aí, esse texto aí, vamos lá ler esse texto, vamos lá. Irmãos, nos fazemos conhecer a graça, diga comigo, gente, a graça. A graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Olha aí o que ela fala. 2. Como em muita prova de tribulação. Como é que eles estavam, gente? Tribulação. A abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. A gente tem que parar isso aqui, peraí. Tem que parar. Eles estavam em dificuldades, tribulação. Estavam passando por tribulação, meu irmão. No outro texto na minha Bíblia, diz assim, né? Muita prova de tribulação, manifestaram abundância, alegria. Ei, sabe qual é a nossa tribulação hoje? Desculpe a brincadeira. Nossa tribulação é: que cara é essa? Mas tu acredita, desde manhã, o meu celular não está pegando Wi-Fi. O cara está atribulado porque não pega o Wi-Fi. Aí o outro assim, rapaz, engraçado. E o pior, o meu também. Tribulação. Que cara é essa? Tu acredita? Hoje eu acordei, o pneu do carro estava furado. Eu fiquei tão chateado. Tribulação. Pneu do carro. Gente, tem outros que realmente estão atribulados. Pessoas que estão passando dificuldades. Pessoas que passam... Ei, gente, a tribulação dele era o seguinte: perseguição, morte. Se falasse que era de Jesus, morria.
Tribulação, meu irmão. A gente não sabe o que é tribulação, não. Por favor, desculpe. Tem gente que realmente passa. E a sua, não quero generalizar. Mas quantas coisas a gente está dizendo que é atribulado e na verdade não é atribulado coisa nenhuma. Essa igreja, vamos lá para o texto novamente, gente. Comecei agora a falar sobre generosidade. Ele diz o seguinte, porque eles, no 3, vamos lá 3, 2 Coríntios 2, 8, 3. Obrigado, pessoal da mídia. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram o quê, gente? Voluntariamente. E o 4, pedindo-nos com muito encarecimento. Nota a versão assim, pedindo com muitos rogos. Ei, por favor, a gente quer dar. Por favor, a gente quer participar. O privilégio de participarem desse serviço a favor dos... Gente, não tem noção, não. 5, e não fizeram apenas como esperamos, mas também deram a si mesmos, primeiros ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E se você ler o texto, é coisa linda. Palavra, Jesus, relacionamento de ouvir e ver, pelo Espírito, para não apenas fazer a coisa certa, mas fazer aquilo que Deus quer em um nível muito maior. E que nível muito maior? Muita coisa! Mas o texto de Atos fala de uma igreja generosa. E por esse texto, gente, generosidade não é pelaquilo que a gente tem, é pelaquilo que a gente é. Quando a gente dá, João, pelaquilo que a gente tem, a gente dá hoje e amanhã não. Não dá, porque não tem. Mas o generoso não dá pelo que tem, é pelaquilo que ele é. A gente precisa orar e pedir para Deus converter o nosso coração, porque generosidade é conversão do coração. Se você ler no livro de Romanos, diz lá o dom de dar, o dom de ser generoso. A gente precisa pedir a Deus. Gente, generosidade quebra a avareza, generosidade mexe os céus, generosidade faz de uma igreja crescer. Uma pessoa que é generosa, ela tem sempre, porque a Bíblia diz que o generoso prospera. Nem todo dizimista é generoso, mas todo generoso é dizimista, ofertante e abençoador. O generoso não dá pelo que tem, o generoso dá pelo que é. Às vezes ele não tem o dinheiro, mas ele dá um abraço, ele ora pela pessoa, ele puxa, ele dá o sapato, ele dá uma roupa, ele é uma pessoa alegre, generoso, uma pessoa generosa, uma pessoa descomplicada, uma pessoa generosa, uma pessoa alegre. Se você pega no texto, eles estavam atribulados, mas na riqueza da alegria deles, tinha tribulação, estava passando problema, mas o generoso, ele enxerga a coisa boa da vida, está apertado, está chorando, mas eu estou feliz, Deus é a provisão da minha vida, eu posso contribuir, a minha maior alegria é dar. Gente, a gente precisa desses elementos para o Espírito Santo nos levar a coisas muito maiores. A partir do momento em que eu e você, a gente se converter e começar a exercer generosidade, você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Você tem que ser honesto hoje ao Espírito Santo de Deus e dizer assim: Espírito Santo, eu tenho obrigado, glória a Deus por você ser dizimista, glória a Deus por você ser ofertante, mas eu oro pelo um nível muito maior de generosidade. Deus te levar a ser generoso, a enxergar gente, a contribuir com gente, a ajudar pessoas, a ajudar a casa de Deus, a ajudar o reino de Deus. Gente, um nível de generosidade só é possível quando a gente é controlado pelo Espírito Santo de Deus.
Eu oro que nós sejamos batizados hoje com o espírito da generosidade, que a gente seja batizado, que Deus, na minha vida e na sua vida, derrame um espírito de generosidade. Posso falar mais uma coisa? Mais duas coisas eu termino. A Bíblia diz que todos os dias eles iam para o templo. Diga comigo, gente, para o templo. Amém. Diariamente perseveravam unânimes no templo. E eu acho assim, o que é que você quer ensinar, pastor? Palavra, vamos lá, gente. Palavra centrada em Jesus, relacionamento de ver e ouvir pelo Espírito, não apenas para fazer a coisa certa, mas fazer aquilo que Deus quer em um nível muito mais alto, atingindo o quê? Muitas coisas, mas também a generosidade. E sendo igreja, diga comigo, gente, igreja. Pastor Marcos, pastor Evandro, vocês precisam ter a coragem de fazer com que esse lugar seja igreja. Igreja. Eu digo lá na nossa igreja, isso aqui é igreja. Isso aqui não é lugar que a pessoa vai aprender história, nem vai sair melhor em matemática, não vai sair em política, não vai sair melhor em geografia. Aqui é igreja, aqui é lugar para a pessoa ter experiência com Deus, aqui é lugar para as pessoas terem revelação de Jesus, aqui é lugar para pessoas ouvir a palavra de Deus. Aqui nós vamos falar sobre reino de Deus, aqui nós vamos falar sobre eternidade, aqui nós vamos falar de vidas restauradas, aqui nós vamos falar de salvação, aqui nós vamos levar as pessoas a serem bem melhores, aqui nós vamos pregar a palavra, aqui nós vamos fazer com que as pessoas que chegam ruins vão sair melhor, chegam deprimidas, vão sair com alegria, chegam desesperadas, vão sair com esperança, porque é a igreja. Eu falo lá para a igreja, não convide ninguém no engano. Vamos ali para o local. Não, convide para ir para a igreja. Aonde? Igreja. Não, tu vai ver lá que é um negócio diferente. Não é diferente, não. É igreja. Glória a Deus pelos coaches, glória a Deus pelos mentores, glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus. Eu fico feliz pela ciência, mas tem coisa que só acontece na igreja. Tem coisa que só acontece na igreja. Ah, meu irmão, quando alguém entra na igreja, não vai ver uma palestra, não. Não é sobre alguém que a gente acha. Não, quando você vir para a igreja, quando você trouxer alguém para a igreja, diz que vai para a igreja, diz que é igreja, é igreja. Aqui não é entretenimento, aqui não é lugar para a gente se divertir, aqui é lugar para a gente ouvir sobre Deus. Uma pessoa me chamou para falar na empresa. Eu disse, está me chamando? Pastor, convidaram lá uma empresa grande lá. Eu disse assim, eles sabem que eu sou pastor? Sabe? É bom verificar. Diga, eu vou, mas diga que eu sou pastor. E sendo pastor, eu vou pregar a Bíblia. E sendo Bíblia, eu vou falar de Jesus. E sendo de Jesus, eu vou falar um bocado de coisa que Jesus gosta. Eu vou falar da igreja. Se eles quiserem, eu vou. Mas dá o recado para eles que eu não sou mentor, eu não sou coach, eu não sou palestrante, eu sou pastor de uma igreja. Meu amigo, comigo é desse jeito. Vê assim, pensa assim, negocinho aqui, calcinha desse jeito, cabelinho desse jeito. Mexe. Ah, meu irmão, a igreja é de Jesus, a igreja é sobre ele, a igreja glorifica ele. Dê glória a Deus.
igreja, gente, igreja. A gente tem que ter coragem nessa cidade, nesse país, onde a gente estiver, a gente possa ter a coragem de falar sobre esse lugar maravilhoso chamado igreja. E as pessoas, quando entrarem aqui, elas sabem que estão entrando na igreja. Mas é um lugar onde, meu irmão, não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. E quantas experiências eu tenho visto dentro de igreja. Quantas experiências eu vejo vidas dentro de igreja. Quantas coisas têm acontecido na igreja. Meu irmão, as pessoas abrem a boca e falam da igreja tal, falando da igreja tal. Meu irmão, a igreja está viva, a igreja está avivada. Tem mais igreja saudável do que igreja mais ou menos. Tem mais igreja cheia do Espírito do que igreja mais ou menos. Tem mais igreja que prega a palavra do que igreja mais ou menos. Tem muito mais igreja que glorifica o nome do Senhor. Tem muito mais igreja crescendo. Tem muito mais igreja florescendo, tem muita igreja abençoada, tem igreja maravilhosa. Meu irmão, o governo pode fechar uma empresa, a crise pode bater numa empresa, a crise pode fazer com qualquer coisa de empresa, mas a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus é que sustenta a igreja, é Ele que sustenta a igreja. Meu irmão, eu não tenho medo de governo nenhum, eu não tenho medo de pessoa nenhuma, porque a igreja, quem sustenta é Jesus Cristo de Nazaré. O pessoal vai dizer: o governo tal vai ganhar, se o fulano de tal ganhar, não sei o que, a igreja vai ser feita, não sei o que. Eu fico... Jesus disse assim: essa é a minha igreja, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu oro, meu irmão, que você seja apaixonado pela igreja. Eu oro que você vibre com a igreja. Eu oro que você fale bem da igreja. Eu oro que você se envolva com a igreja. Eu oro que você não falte à igreja. Tá bem, venha para a igreja. Tá ruim, venha para a igreja. Tá com dinheiro, venha para a igreja. Tá sem dinheiro, venha para a igreja. Tá namorando, venha para a igreja. Levou um fora, aí que você tem que vir para a igreja. Meu irmão, não importa como você esteja, venha para a igreja, porque esse lugar é esse lugar onde nós vemos a glória de Deus. É esse lugar onde eu oro cada vez mais as pessoas tenham uma experiência com Deus. Eu oro que seja na igreja onde as pessoas sejam restauradas. Eu oro que é pela igreja que a gente vai ver essa sociedade transformada. Eu oro que cada vez mais, não apenas nessa conferência, mas o Espírito Santo tenha colocado no seu coração uma paixão pela igreja, uma visão melhor pela igreja, um amor maior pela igreja, e você venha investir na igreja. Lugar bom para a gente investir a nossa vida, o nosso tempo. Igreja não é um sacrifício, igreja é a nossa vida. Você pode ficar de pé e louvar o nome de Jesus Cristo. Levanta as suas mãos, adore a Jesus, 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 adore a Jesus. Que ponto dessa pregação Deus falou com você? É sobre relacionamento. Decida hoje: pastor, eu quero ter relacionamento de ouvir o próprio Deus. Eu quero um relacionamento de ver o próprio Deus. Eu quero um relacionamento. Abra a sua boca, começa a dizer: Espírito de Deus, me perdoa de não te buscar tanto como eu devia. Espírito de Deus, me ajuda. Ame o Espírito
Espírito de Deus. Seja você visitante, seja você a primeira vez aqui, você está no lugar certo. Abra a sua boca, Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. Abra a sua boca e diz: eu quero Espírito de Deus, eu quero te ver, eu quero te ver. Espírito de Deus fala, trabalha na minha vida, peça perdão de às vezes você falar contra a igreja, de você se levantar contra a igreja, consciente ou não. Ei, começa a dizer: eu amo a casa de Deus, eu amo a casa de Deus. Ei, peça para ser batizado com generosidade, peça para ser batizado com generosidade. Espírito de Deus, nos leva não apenas a fazer o óbvio, não nos leva simplesmente para fazer o certo. Nós queremos, Senhor meu Deus, níveis maiores de revelação, Pai. Ó Deus, níveis maiores de entender algo muito maior, Pai. Espírito de Deus, aviva a tua igreja, Espírito de Deus.